A Solids tem 46 mil clientes. 46 mil clientes? A gente teve uma captação robusta pela Warburg Pincus. Ela aportou $100 milhões na Solids. Como é que você foi acrescentar? Você tem que estar disposto a pagar o preço. Cara, não é simples. Entendeu? Você tem que estar disposto a se dedicar mais, a trabalhar mais, se esforçar mais. Quando você toma uma decisão completa, pô, você assumiu uma posição. Cara, eu vou me dedicar incansavelmente até fazer esse negócio dar certo. É uma decisão que não tem meio termo. Ou você faz de verdade, cara, ou não faz. Não faz. Mas eu vejo muito jovem, um mega potencial, cara. Você olha e fala, nossa, isso aqui é um avião. Mas que não tem essa cabeça. Pra ele tá bom um horário de cumprir ali, gatilha a comissão, mas não vai além de ganhar os 120, 150, 200% de comissão. A IR Club, construindo o futuro do SaaS aqui no Brasil. Gabriel Rodrigues aqui da PEN e, na minha opinião, metodologia prática vence o excesso de conteúdo. Douglas Figueiredo aqui da PEN e, na minha opinião, empresas crescem quando identificam gargalos. Sou Bruno Lodge, CSO da Solids. Consistência é a chave do jogo para ter sucesso em vendas. Vamos continuar o papo que a gente tava no privado. Eu só queria te perguntar aqui o seguinte. Tu vivenciou dos dois mundos, pra quem não sabe, a gente tava conversando aqui agora no off. Bruno veio da NSTech. Pô, contratos, posso dizer que é o mais SLG, né? Sim. Mais Sales-Led Growth do que PLG. Sales-Led Growth é quando você depende mais de times de vendas para vender do que do produto ou de marketing, enfim. Quando a gente fala de MLG, é um termo muito diferente do mercado para quem vive mais PLG e SLG. O MLG é meio que o híbrido. É quando você gera demanda de marketing, são produtos ali de ticket médio de 600, 700, 800 reais por mês, que é quando você gera demanda via inbound e o time de vendas, você ainda depende do time de vendas, ele só fecha, que é o híbrido ali entre produto e SLG. SLG é quando você depende muito de time comercial. Bruno, tu vivenciou os dois mundos. Hoje agora tá na Solids, chefe de vendas da Solids. E Solids é um ticket médio menor. Isso. Você falou ali pra mim que, porra, teve contas lá que você demorou às vezes 1 ano pra fechar lá na NSTech e tal. Tu que vivenciou desses dois mundos, qual que é o teu preferido? Tu prefere fechar, ter um ticket médio maior? Porque eu sempre vejo, cara, quem tá com grandes contas fala que tem vontade de ir pros pequenos. Quem tá com os pequenos fala que tem vontade de ir pros grandes. Tu que tava nos dois mundos, o que tu prefere na tua visão? Como executivo? Cara, eu acho que eu gosto dos dois mundos, de verdade. Eu trabalhei mais tempo com o Enterprise, né? Fiquei mais tempo com o Enterprise, mesmo antes da NSTech. Mas eu acho que porque o próprio mercado de SMB, tecnologia para SMB, ele tá crescendo no Brasil agora. Mais recentemente, vamos dizer assim, né? Agora, só eles têm 15 anos, uma empresa nova, né? NSTech também. Mas eu acho que o ponto, cara, nem é muito a preferência. Eu acho que é você conseguir navegar bem nesses dois mercados, nesses dois, né, antagônicos, né? Um lá em cima e um aqui embaixo. Porque eles são... Cara, eles têm desafios muito particulares, né? Muito grandes, na verdade. Acho que trabalhei mais tempo com o Enterprise, mas hoje eu tô muito bem adaptado e eu acho que eu consegui desenvolver um processo muito, muito maduro pro Small. Pro Small. É. Legal. Hoje, quantas pessoas lá no time de vendas da Solids? Quase 300, é isso? Quase 300 pessoas, desde pré-venda, venda, e aí toda a estrutura que a gente tem de enablement, sales ops, inteligência artificial, né, e inteligência comercial. Então, toda essa estrutura. Quantos reportes você tem direto, Bruno? 4 heads e 2 gerentes. Né? Então, eu tenho 3 estruturas de aquisição. Aquisição chama o small, middle e o large, mas a gente fala de menos 50, mais 50, que são quantidade de colaboradores. Depois tem o expansão, time de expansão e benefícios, que a gente também tem benefícios lá, como cartão, né, de benefícios da Solids. Time de revendedores e one shot. E aí eu tenho a área de Sales Enablement, Sales Operation e IA, né, te comentei na vez passada que a gente conversou, no webinar, e inteligência comercial. Tá, expansão fica debaixo de você ou não? Fica. Fica debaixo de você também? Fica. Então você fica tanto com aquisição e expansão. Isso. Só que expansão não, é meio que um CS? É um farmer. A gente é um farmer. A gente tem um time de CS que atende as contas, mas quem vende para expansão é o meu time de farmer. E o CS não fica debaixo de você? Não. Entendi. O CS fica com uma parminha, uma outra estrutura lá. Entendi, um outro level. Um outro level. Legal. Então a parte de vendas tá tudo centralizado em você. Isso, quanto tempo você tá lá na exatamente. Eu vou fazer 1 ano mês que vem. Recente, cara. Cheguei há pouco tempo na Solids, cara, parece que eu tô uns 10 lá. Porque é tão dinâmico, tem tanta coisa pra fazer, que parece que eu tô há bem mais tempo lá. E por que você foi pra lá? Cara, é uma pergunta que muita gente me faz. Eu entrei na NSTech, a NSTech ela era bem menor, né? Hoje ela tá fazendo 1.200 mais ou menos de receita. Sério, a NSTech? Caramba, deve estar mais ou menos com isso. Ela tá muito grande. Não só de tech, né? Deve ter serviço agregado. Tem serviço, mas
basicamente SaaS, né? Mas tem serviço também. Eu cresci junto com a NSTech, né? Entrei, tinha 300 milhões, fui mais ou menos isso, entrei como CEO da OpenTech, depois fui pra Buoni, depois fui pra Holding. Cara, eu acho que eu sou um especialista em crescimento. E aí, durante a minha trajetória na NSTech, cara, que foi muito legal, tenho muitos amigos lá, um puta legado legal, eu acabei conhecendo a máquina da Solids. Me chamou muito a atenção, uma máquina de crescimento muito acelerado, né? E aí eu acho que, eu era vice-presidente da NSTech, uma estrutura de Customer Success e vendas para Enterprise. Mas aí quando surgiu a oportunidade de ser o C-Level de uma máquina completa em todos os estágios, me chamou muito a atenção, cara. E aí eu topei. Obviamente tem, né, questão de crescimento, de remuneração, carreira, tem tudo isso envolvido. Mas o desafio foi o que me chamou mais atenção ali. Tanto que eu costumo dizer que eu aprendo, eu sou advisor, dou aula de vendas, né? Mas assim, ao mesmo tempo, na Solids, cara, assim como a ANS, eu aprendo todo dia. Muita coisa nova, né? Porque é uma máquina em constante crescimento. Então surgem fatos novos o tempo todo, né? Não só de gestão de pessoas, que hoje é fundamental, mas também gestão de processo. A máquina da Solids, como é uma máquina de menor ticket, muito volume, eu faço mais de 1.000 novos clientes por mês. Cara, você precisa ser muito preciso nos processos e acompanhar no detalhe suas taxas de conversão. 1.900 clientes novos todos os meses. 1.200 clientes novos todos os meses. 1.200 clientes novos todos os meses. É uma máquina de aquisição B2B, hein, galera? Que absurdo, velho. Total. É uma máquina robusta. Fora a expansão ainda, que é de... Fora a expansão, mais uns... Quantos clientes tem? A Solids divulga quantos clientes tem? A Solids tem 46 mil clientes. 46 mil clientes? Caraca. 46 mil clientes ativos hoje. B2B. Já a Solids captou? Captou. A gente fez 2 captações, né? A gente tem 2 fundos que são investidas nossas. E a gente teve uma captação robusta pela Warburg Pincus. A Warburg é, se eu não me engano, o segundo maior fundo de private equity do mundo. Ou o primeiro ou o segundo. Ela aportou $100 milhões na Solids. Nossa. Então foi o maior investimento em HR Tech na América Latina da história. E aí, a partir disso, a Solids investiu muito em produto, em tecnologia, em time, em gestão. E aí vem crescendo. A gente cresceu 61% ano passado. Foi a Mônica que me seguiu no Instagram, foi, João? Foi. A Mônica é CEO lá, né? Ela é founder e CEO. E o Ale, eles têm um modelo muito legal, cara. Que assim, o Ale, que é o marido da Mônica, ele é o co-CEO e founder também. Então a gente tem 2 CEOs. Que loucura. Difícil, hein, dar certo assim. E eles são muito, Parabéns, hein, galera? São muito complementares. É interessante que, assim, a Solids nasceu do Profiler, que é o nosso produto de análise de DISC, né? Perfil comportamental. Sim. Concorrente do DISC. E ali, antes de eu entrar na Solids, eu achei muito maneiro, cara. Eles me mandaram os 2 Profiler. Dos 2. Falou, ó como é que a gente é. Cara, achei muito louco. Porque, assim, de verdade, foi muito legal eu entender o perfil dos meus líderes a partir de uma análise de perfil comportamental, técnica mesmo, e ver como eles são complementares. São perfis muito diferentes. Legal. E é legal, porque assim, o Ale fica com tech, produto, financeiro, e a Mônica fica na operação mesmo, vendas, marketing, CS, tudo. Tu reporta pra Mônica. Pra Mônica. Legal. Mas tô direto com a Ale, né? A gente tá sempre muito próximo. Antes da Solids, você estava então como presidente? Vice-presidente. Vice-presidente da NSTech. Tá, e hoje como CSO? Como CSO. E hoje, basicamente então não foi um downgrade de carreira, né? Não. Seguiu ali como na verdade foi o mesmo up, nível, né? é que depende do organograma, né? Depende do organograma. O organograma brasileiro, a galera usa VP e de fora a galera usa C-Level. E tal. É isso, empresas muito grandes, elas vão criando outras camadas e cargos também, né? Mas basicamente Reporta direto pro presidente. É uma linha parecida. Uma linha muito parecida. É que lá, quando eu entrei em uma investida nossa, uma adquirida nossa, a OpenTech, como C-Level dessa empresa. Essa empresa era uma empresa menor, uma empresa de acho que 100 ou 150 milhões. Depois eu fui promovido para uma outra empresa do grupo, como vice-presidente, mais cargo, né? A nomenclatura. Não mudava muito a minha posição, mas do que eu fazia. Aí, como VP de vendas e marketing, que a Buoni era a maior empresa do grupo. A NSTech, pra você ter uma ideia, comprou 38 empresas.
Então ela é uma tese de aquisição também, né? E aí, como holding, aí fiquei como VP DCS e vendas, né? Aí olhando pro enterprise, né? Porque como fica muito grande, cara, você vai separando por caixas, né? Como que você entra como C-level em uma empresa? Qual foi a primeira empresa que você entrou como C-level? Tu já empreendeu ou tu já foi com a sua carreira? Como é que foi essa parada? Não, puta carreira. Assim, Sempre foi carreira? Eu já empreendi. Então, vamos lá. Sou marqueteiro de formação, né? Me formei em marketing, depois fiz MBA em gestão de negócios e tal. Legal. E eu... MBA aonde? Na SPM. Fiz Legal. na SPM e depois eu fiz um na GV quando era mais velho, de finanças, mais pra eu entender PNL e tal. Mas, cara, eu queria ser marqueteiro e DJ, né? Fui DJ quase 10 anos. Sério? É. Olha que da hora. O Marcelo Lombardo Conta Azul também é DJ. Marcelo Lombardo é um baita DJ. Acho que ele tava com a Mônica, inclusive, acho que esse final de semana. Um super executivo, né? Um super empreendedor, né? A gente tava junto, inclusive. E aí, assim, acho que a gente tem eu tive uma oportunidade, cara, foi muito legal. Eu trabalhei com música um período e trabalhava com marketing junto, né? Chegou um momento da minha carreira que eu precisei tomar uma decisão. Putz, minha mulher engravidou, eu tinha 26 anos, e aí, cara, precisava pagar as contas, né? Minha filha chegou, falei, cara, e agora o que eu faço? Né? Ganhava uma grana tocando, adorava música eletrônica, produzia música, tudo. Foi pai aos 26, você? É. Primeira filha. Exatamente. E aí também trabalhava aqui no meu, vamos dizer assim, carteira assinada, né? Certinho ali. Tomei a decisão de ir pra minha carreira mais tradicional, vamos dizer assim, né? E deixei a música de lado. Beleza, fui. Sempre tive de hobby também a música, né? Aqui. E aí, cara, do marketing, fiquei uns 5 anos como marketing. Fui pra área comercial. Em 2006, eu acho, mais ou menos. Pra área comercial, faz 20 anos que eu tô no comercial. E aí, cara, no comercial me apaixonei. Assim, falei, cara, puta, eu gosto disso. Eu gosto de lidar com o cliente, entender da dor, entender a necessidade desse cara, entender o que esse cara faz o que eu posso fazer pra atender essa dor, né? E uma outra coisa que sempre me chamou muita atenção no comercial que eu gosto é de bater meta. Então, assim, cara, sempre gostei de entregar, sabe essa... Energia mesmo. Energia, adrenalina da venda. E aí fui embora, né, cara? E fui buscando entregar resultado. Acho que isso me moveu muito. Sempre foi um marqueteiro vendedor, então. E acho que eu consegui... os meus resultados foram me impulsionando, né, cara? Eu sempre quis crescer na carreira, sempre tive muita vontade de liderar. Assim, e não só a vontade de liderar, você acaba liderando por natureza, né? Na família, em qualquer lugar que você tá. Quem é líder sabe que você vai acabar fazendo isso por intuição, às vezes até. Depois de um período na área comercial, eu comecei a perceber, cara, que faltava metodologia para as pessoas do comercial. O vendedor, ele era muito intuitivo, autodidata. E aí eu comecei a estudar pra caramba, porque eu via que precisava aprimorar o processo. Né? Então, estudar, cara, funil. Quando eu comecei a trabalhar funil reverso, ninguém falava de funil de venda. Mas eu fazia aquilo porque eu precisava vender mais. Eu falei, peraí, onde é que eu tô perdendo? Né? Onde eu posso melhorar? Quais são as taxas aqui? Aí eu apresentava isso em reunião de gerente e tal. A galera falava, o que você tá falando? Eu era moleque, cara. E fazia essas coisas de conversão. Porque eu precisava aprimorar o meu processo. Bom, aí acho que passei por algumas empresas. Fiquei como gerente comercial 10 anos. Tanto que chegou um momento na minha carreira, sem brincadeira, tava completando 11 anos como gerente da Claro, de grandes empresas e tal, que eu virei pra minha mulher atual e falei, cara, acho que eu não vou ser diretor, não. Acho que eu não consigo. Mas vou ser um bom gerente, vou ser o melhor gerente que eu puder. Por que você achou que não conseguia pôr? Cara, porque eu tava 11 anos na cadeira, velho. Entendi, não chegava. Porra, não chegava. Eu falei, acho que não vai rolar. E não era nem questão de competência, não tava acontecendo. Sempre batia a meta, sempre entregava, assim, sempre, né? Às vezes você não entrega e tal, mas... Tu trazia isso em one-on-one, assim? Tava sempre ali, Tu trazia isso em one-on-one? Porra, quero subir e tal, mas não tinha espaço pra você... Não tinha espaço, cara. E aí, eu tinha passado por uma empresa de tecnologia pra logística já, lá atrás. Assim, rapidamente, mas fiz um bom trabalho e fui convidado pra Claro. E fui pra Claro, uma proposta muito legal, supermercado, um grande mercado. Fui pra Claro. Fiquei lá uns 3 anos, acho que um pouco mais, quase 4, não lembro. E aí, chegou a hora. O dono dessa empresa, o CEO, né, na verdade ele era um vice-presidente dessa empresa, me ligou e falou, o diretor
que você respondia saiu. Cara, você não quer assumir essa cadeira? E aí ele me fez o convite para assumir como diretor comercial dessa empresa que era de serviços e tecnologia para logística e transporte. E foi assim que eu assumi minha primeira cadeira de diretor. Legal. E por que foi legal, cara? Porque eu fiquei tanto tempo como gerente que eu já tava com o pé na diretoria sem perceber. Então não foi um susto. Eu já liderava a gente, já tava acostumado com indicadores, puta, já trabalhava muito bem rituais de gestão, né? Então eu tava acostumado com o processo. E aí, foi meu primeiro cargo de direção. Então, esse ano, é até legal a gente tava falando sobre isso. Eu tava fazendo um overview da minha carreira, esse ano eu completo 10 anos como diretor. 10 anos, já tem os cabelinhos brancos, né? Então, 10 anos como diretor, ou C-level, enfim, cargos de liderança mais executiva na área de vendas, ou aí passei por marketing, vendas, CS e tal. Então, essa é uma pergunta interessante, né, cara? Fui carreirista. E tive oportunidades de empreender. Ou virar sócio de operações. Tá? Tive 3 negócios ali durante a minha vida. Uma empresa eu abri, ela não saiu do papel. Eu abri com 2 sócios, 2 amigos, era jovem, tinha 20 e poucos anos. Era uma empresa de mobile marketing. Só que o nosso mercado ele era tão embrionário aqui, de smartphones, que eu não conseguia expandir o negócio. E aí, então... Cara, você estava muito à frente do mercado aqui no Brasil. Porque a gente estudou o mercado da Ásia, naquela época, e lá tava bombando, a gente apostou que fosse chegar antes aqui, os smartphones, e não chegou. Então ficou um embrião muito legal, que depois outras empresas acabaram fazendo, chamava U Mobile, a empresa. Faz 20 anos. Essa faz 20 anos, 20 ou 21. Beleza. Depois, eu montei um negócio em família, com o meu irmão, uma clínica de medicina esportiva e nutrição. Que da hora. Meu irmão é médico e... Puta, deu super certo, eu acabei vendendo a minha parte pra ele. Legal. Hoje ele toca o negócio e o negócio é super próspero, deu super certo. Deixei o negócio bonitinho, marca, margem, receitas, né, lucro, tudo PNL redondinho. Legal. Preguei na mão, que legal, cara, toca, foi bacana. E fui sócio de uma empresa de logística digital também. A gente operou mais ou menos um ano e pouco. E essa, cara, não deu resultado porque o Brasil, pra você trabalhar com logística, é muito difícil, né? Então, assim, ela dava resultado, ela fazia, sei lá, 500 mil por mês de receita, mas o custo era muito alto, custo de diesel, depois a gente virou uma transportadora, né? Não era tech. E aí a gente vendeu a empresa. Ela brequivava ali, um pouco pior, um pouco melhor, mas não era o nosso core business, a gente era tech, eu e o sócio, e aí vendemos a empresa pra frente. Então essa, eu acho que foi uma oportunidade interessante de eu conhecer na profundidade o mercado que eu atuava como tecnologia. Mas empreender no Brasil não é mole, né, cara? Vocês sabem bem disso, que é desafiador, né? Foda. Tem que ser artista, cara. Tem que ser artista, é exatamente isso. Sabe? Todo mundo joga contra. Todo mundo joga contra. O governo, né, cara? É difícil. Aqui você tem muito imposto, né? E não é uma terra fértil, né? É diferente, né? Tem lugares que a terra é fértil e tal, pra se trabalhar. Aqui é uma dificuldade. Eu admiro muito iniciativas como a de vocês, empreendedores do nosso país, de verdade, assim, eu gosto muito, apoio, cara, assim, o que eu puder contribuir, porque eu sei o quanto é difícil, né? Já empreendi, já quebrei, já fiz empresa dar certo e sei, puta, como é difícil no final do dia você prosperar num país como o nosso, que você tá em constante crise econômica, né? Então, é complexo. Não, e fora a educação, né, também, porque a gente, por exemplo, veio de escola pública. Tu pega, tipo, na nossa escola, a gente saiu da escola sem saber declarar imposto, nada assim, tipo, você vai ter que aprender ao longo da vida. Você não tem uma educação empreendedora, né, um caminho empreendedor, nem educação financeira. Zero. Cara, a gente vai aprender ali um DRE com empresas faturando 300, 400 mil reais por mês. Agora estamos aprendendo um DRE praticamente. Tipo assim, a gente, caralho, como que nós estamos fazendo? E aí eu postei isso no Stories esses dias, falei, cara, não acredito, eu aprendendo. Aí um amigo meu perguntou assim, cara, eu tô dando uma mentoria pro empresário que ele tem 30 anos de empresa, ele tá aprendendo a ler DRE agora, ele já fatura muito. Então, tipo, a realidade do Brasil é muito diferente do que, por exemplo, você pega no mercado americano. É muito diferente. Você vê que interessante o que vocês estão falando, né? O nosso público da Solids hoje, o nosso ICP, são empresas médias e pequenas, né? Esse é o ICP da Solids. E a gente tem como nosso maior concorrente nenhuma outra empresa de software. Sabe quem é o nosso maior concorrente? O Excel.
Porque, cara, as empresas, elas ainda não digitalizaram o seu RH e nem sabem, muitas vezes, que precisam disso para reduzir um turnover, para reduzir, né, para ter mais saving, para ter uma melhor gestão de pessoas, para, enfim, não ter processos trabalhistas, esse tipo de coisa que a gente vive no Brasil. Então, a gente precisa educar o público para ele saber que precisa do nosso produto, que tem um ROI. O fundo de funil vocês já pegaram. Que tem um ROI. Vocês estão no topo agora. Entendeu? É onde está o dinheiro, que é onde está... Cara, tem um dado que fala que 5 a 6% das PMEs utilizam a solução SaaS dentro. Então imagina que, tipo assim... É isso. Não... Cara, eu tenho 46 mil clientes para um mercado de 1,4 milhões. Tipo, nada. O que é o mercado para vocês de 1,4 milhões? O que vocês consideram? PME. Que é o do... Se a gente for pegar 21 milhões, mas 19 milhões é mês, se não me engano, no país hoje, isso. né? Aí, tipo, você sobra 2, 1,5, que é o mercado de vocês. São caras que, de fato, dentro do Tansanson, é o mercado que a gente conseguiria, de fato, capturar. Nossa, então... 1,4 milhões é o TAN, né? Cara, vocês têm o quê? Nem 1% de market share, praticamente? Pouquinho, Caraca, tem muito mercado. Como tem mercado, entendeu? Só que grande parte desse mercado não tá buscando a nossa solução, porque ele nem sabe que essa solução pode ajudar ele. Né? Bater ponto, precisa. Então, beleza. Mas uma gestão de RH não é compliance para ele, não é mandatória, né? Então ele não vai buscar, a gente precisa mostrar para ele que tem um retorno sobre esse investimento, sabe? E qual que é o maior canal de aquisição hoje de vocês? O maior canal de aquisição, você diz de entrada? De lead? De lead, de cliente. De MQL? Cara, são vários. A gente tem Google muito, absurdo. Porque, por exemplo, eu não fui... A gente é cliente, tá? Da anúncio. Foi a necessidade, preciso organizar a galera, eu busquei. Que legal. Google, legal. Então você foi Google. Google e YouTube, Google, né? Como que é isso, é isso que eu ia falar. Google, YouTube, muito. Educação muito, pra caramba, YouTube. Orgânico Total. vem muito. Educação pra caramba. Cara, eventos, tem muito canal de entrada. A gente tá rodando agora o RH Summit, né? Eu estive lá ontem. Hoje é de novo, mas tinha um compromisso com vocês aqui, então tô aqui. O RH Summit, cara, é um super evento do segmento. Acho que é o segundo maior evento do segmento. Cara, tem uma absurda quantidade de lead. Ontem o time não parava de fazer demonstração lá. Onde? Na Expo Center Norte? Na Expo Center Norte. O tempo todo, sem parar. Por isso você tá aqui em São Paulo? Uhum. Não, eu sou daqui, né? Você é daqui? Eu sou daqui. Eu fico lá em BH muito porque minha operação tá lá. Então tem que ficar em BH. E tua esposa fica onde? Aqui. E ela não fica puta não quando você vai lá? Cara, fica. Tem que administrar bem. Quando eu tô aqui, tem que dar uma super atenção, cuidar bem da família. Porque, cara, eu fico 15 dias do mês longe. Nossa, 15 dias do mês perto. Que trampo, velho. Nossa, complexo, hein? E esse é um tipo de coisa também, cara, que aquilo que você falou, né? Como é que você foi crescer e tal? Você tem que estar disposto a pagar o preço. Cara, não é simples. Entendeu? Você tem que estar disposto a se dedicar mais, a trabalhar mais, se esforçar mais. Cara, não, e não é só pelo que você contou. Família, né? E tal. Também. Tipo assim. Eu descobri que eu vou ser pai agora. Você? Parabéns, cara. Tá de 3 meses, é um menino e tal. E eu já fico pensando, caraca, tem um casal. Velho, tipo, como é que é ficar longe da família, dos filhos? Cara, então, é um preço a se pagar muito, cara. É um preço a se pagar. Cara, eu chamo de decisão completa, né? Quando você toma uma decisão completa, assumir uma posição. Cara, eu vou me dedicar incansavelmente até fazer esse negócio dar certo. É uma decisão que não tem meio termo, né? Ou você faz de verdade, cara, ou não faz. Não faz. Você pode escolher, cara, vou ser gerente, vou ser coordenador, vou ficar aqui um cargo mais de boa e tal. Mas, cara, a gente tem que entender isso, tá, galera? O alto nível, seja cadeira executiva, seja um empreendedor que você quer crescer, exige. Ele te exige uma entrega diferenciada. E é isso que eu tento mostrar. Vocês são bem jovens, né? Vocês têm uma cabeça de empreendedor, pra mim já tá claro que vocês têm uma cabeça pra frente. Mas eu vejo muito jovem com um mega potencial, cara. Você olha e fala, nossa, isso aqui é um avião. Mas que não tem essa cabeça. Cara, pra ele tá bom, só o horarinho, né? Um horário de cumprir ali, não vai além, gatilha a comissão, mas não vai além de ganhar os 120, 150, 200% de comissão. Cara, eu não vejo tem uma parte, tá? Tô falando de uma parte. É uma parte que voa, que captura tudo que puder de ganho, de oportunidade, de tudo. Mas tem uma parte que eu acho que a gente tá perdendo aquela ambição, cara. E eu não sei se é uma questão do nosso país, se é uma questão geracional. Ainda não consegui capturar muito bem. O que me parece é que, assim, a importância do trabalho para uma nova geração, ela diminuiu.
Eu venho de uma geração que, assim, cara, o trabalho é importantíssimo, né? Eu preciso disso aqui, eu preciso fazer o meu melhor aqui. Então eu sinto falta de mais jovens extremamente ambiciosos, com apetite de ganhar, de querer sentar na minha cadeira. Falar, cara, eu quero sentar aí, velho. Eu adoro é isso, tem que ser assim mesmo. Entendeu? Porque daí, se tiver alguém pra pegar um lugar, eu vou me movimentar pra outros lugares. Exato. E isso é falta de mão de obra também, você viu, Bruno? É o que a gente sofre. Concordo, a gente sofre, vocês devem sofrer lá também, que é uma falta de mão de obra qualificada de gente que olha na entrevista e fala, cara, eu tô disposto a fazer o que for preciso. Que não chega tipo assim, não, é isso, aquilo. Um dos perfis, a gente tava falando agora aqui, tava com o head de go-to-market do G4 Educação. Ele falou, cara, me contrataram porque eu olhei e falei que eu tô disposto a fazer o que for preciso pra crescer e é isso, entendeu? E é sobre isso, né? É você ter uma vontade diferente. Eu gosto de treinar, correr, fazer academia, sempre fiz algum esporte. E eu costumo sempre fazer a analogia, cara, de alta performance, e não é demagogia, de alta performance com atletas, né? Cara, o atleta que vai lá e vence uma Olimpíada, ou vence um campeonato júnior, ou qualquer outra coisa. O cara se dedica. Pô, você que tá numa área que precisa performar e não se dedica, cara, não vai conseguir. Não adianta, não é? E a área de vendas, ela passou por essa transformação. Antigamente você conseguia fazer no fim do mês, você conseguia fazer sem método, você conseguia dar um jeito. Cara, eu sempre fui mais metodológico, né? Sei improvisar, mas eu sempre fui muito metodológico. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, né? E assim, eu fui viajar, fui encontrar essa pessoa, era um executivo de vendas meu, não vou dar um detalhe para não revelar, mas assim, eu cheguei lá, cara, eu era, né, líder dessa pessoa, eu cheguei no lugar, tinha encomendado um material, a gente vai nesse cliente, é super estratégico, preciso que você prepare o material, a gente valida junto no almoço e vai. Cara, eu cheguei lá e ele virou pra mim e falou assim, Brunão, eu falei, cara, cadê o material? Vamos bater o material, almoçar rapidinho, não, Brunão, é o seguinte, vamos na habilidade. Falei, bicho, como assim, cara? Na habilidade não, a gente precisa ter dado, a gente precisa, né, tá com material aqui para apresentar pro cliente. E era assim, era uma mega conta, com um contrato gigantesco, super complexa, um problema, um ruído grande, risco de churn. E ele me trouxe esse tema. E ali, eu nunca esqueci disso. E depois disso, cara, eu nunca mais deixei de me preparar antes para as agendas, isso faz muitos anos, e não ir no improviso, sabe? Então eu tento levar isso pro time. Galera, não dá pra ir no improviso. E hoje a concorrência tá muito mais agressiva, muito mais. O mercado tá muito mais competitivo. Você vai no improviso... O comprador tá muito mais preparado. Tá muito mais exigente. Cara, muito mais exigente. Hoje, vai lá num Gemini, num GPT ou em qualquer lugar, você sabe daquilo que você tá comprando e você cria argumento pra quebrar o vendedor. Quebrar no sentido, assim, de extrair o máximo que você puder, de desconto, de comissão e tudo mais. Então, se o lado de cá não estiver preparado, você tomba, né? Tem uma pergunta aqui. Toda essa trajetória que você teve, esse conhecimento de que, começou no marketing, aí gestão, fez MBA, gestão de negócios na... SPM, depois fiz GV. Isso. Todo esse conhecimento que você veio juntando até aqui, ele soma com tudo que você faz hoje em dia? Você acha que também foi útil você ter passado por tudo isso? Ou você talvez ter, sei lá, se aprofundado bem mais só na parte técnica, só em vendas, isso e aquilo, e não consumindo tanto desses outros assuntos, você acha que você ainda assim conseguiria chegar no mesmo lugar? Qual que é a importância? Por exemplo, legal essa pergunta. Eu até queria entender, de fato, numa gestão de negócios, o que você aprende? Porque assim, a gente não tem nada do conhecimento, é literalmente a raça de beleza. Não, a gente tá se preocupando agora, cursando financeiro e tal. Agora. Mas assim, o que você aprende de fato numa gestão de negócios? Então, eu acho que assim, essa sua pergunta é muito legal. Putz, do que eu aprendi na faculdade, vamos começar na faculdade, eu aplico hoje quase nada.
Muito pouco. De marketing. Até porque foi marketing, mas aquele marketing daquela época, do Kotler, Entendi. ele meio que se transformou nesse digital de hoje. O conceito, ele existe. O conceito existe, é isso que eu ia falar. O conceito produto, é muito preço, importante. praça, promoção, Isso, nunca vai... o ICP e nunca tal. vai acabar. Então, o conceito, eu ainda revisito algumas coisas ali. Legal. Pra estudar. O foundation, né? Parece que Foundation. A parte de planejamento de marketing é a parte que dá pra capturar e dá pra você usar hoje em dia. Puta, aí você vai pra uma gestão de negócio. Gestão de negócio, basicamente, é aprender a administrar uma empresa. Então, cara, analisar um P&L, entender um pouco de produto, entender um pouco de estratégia de marketing e vendas, né? Então, é você olhar ela como um sistema operante, né? Então, por exemplo, fazer uma análise de situação, ou SWOT, ou propor um PDCA. Esse tipo de framework, cara, você usa. Então, foi muito valioso. Após que eu fiz o MBA lá na SPM, foi muito valioso. Legal. Foi super. Ali eu desfrutei mesmo. Eu aproveitei. Foi quando isso? Acho que foi 2004. Até... Quanto tempo de curso? 1 ano e 8 meses, acho, ou 2 anos. Como foi início da minha carreira, ele foi muito, muito bom, né? Depois que passa um tempo, você começa a procurar cursos mais rápidos, mais curtos Você fez o Wharton, e não aplicáveis. Legal. Fiz um curso no Wharton. Isso Legal. ajudou muito? Cara, Que é igual esse curso rápido, aplicável. eu tá? gostei desse curso porque ele falava muito sobre poder da influência na liderança, tá? Eu achei bem interessante. Só que, hoje, pra mim, são esses cursos que são mais valiosos, cara. Do que você ficar 2 anos lá fazendo um MBA, né? E ainda com a IA, eu acho que o método de ensino, ele vai disruptar. Vai disruptar. que ele fez? Wharton, lá nos Estados Unidos. Wharton. É um outro... É, eu que é um fiz curso aqui, Wharton, né? eu fiz à Eu tenho vontade distância, de eu fiz fazer- aqui. Ah, você fez aqui? Fiz aqui. Eu tenho vontade de fazer Stanford, sabe? Por que você escolheu Wharton? Porque eu queria fazer um curso de liderança, e lá tinha um tema que era interessante, que era influência na liderança. Então, eu achei uma coisa... Era bem reflexivo, assim, não era menos framework prático, era mais de você refletir. Esses caras têm umas teses muito boas nesse aspecto. Mas voltando à tua pergunta, eu acho assim, cara, dá pra você aprender muito com livro. Eu adoro ler livro e aplicar isso. Então, assim, eu leio um livro, eu fico grifando. É meio nerd, mas assim, cara, funciona. Lê um livro, pega um livro que se interessa. Grifa o que é principal. Transfere isso para um material teu. Então, assim, faz um resumo. Tipo um PPT ou qualquer coisa assim. E depois aplica. Porra, funciona demais, cara. Funciona demais. Spin Selling, por exemplo, que é um negócio que eu sou fãzaço, sempre fui. Cara, foi assim que eu aprendi, né? Tem vários outros livros muito legais que eu recomendaria. Mas assim, acho que livro dá para aprender bastante. Cursos mais rápidos, com framework prático. Agora, cursos super longos, teóricos, cara, eu não tenho interesse. Eu, assim, não acho que... Eu sou uma pessoa mais... Falando de profiler, né? Eu sou mais executor, comunicador. A gente também. Planejador. Então... Mas na tua visão, isso muito bom pra quem quer construir carreira ou pra quem tá Eu acho que empreendendo pros dois. também, pra quem tá começando? Na minha opinião, os Cara, dois. eu acho que pros dois. É que tem universidades que são universidades medalha, né? Que tem empresas, determinados mercados que contratam muito pelo nome. Pelo nome, exatamente. Mas no final do dia, cara, o colaborador, ele precisa entregar aquilo pelo qual ele foi contratado. Eu acredito muito mais... Óbvio que você precisa ter algum preparo, né? Um preparo. Mas eu acredito muito mais na atitude do que na medalha. Entendeu? No diploma. Cara, tem um monte de soldado que ganhou medalha que nunca foi pro front. A gente tá fazendo Então- um curso, por exemplo, da BTC, que é uma escola de negócios aqui em São Paulo, General Business Program, que é tipo um geralzão de negócio. É pra quem acabou de se formar em faculdade, inclusive. É tipo Legal. 6 meses. Só que é tipo todo sábado, então 4 sábados 6 por mês. meses e é um tal. tempo legal. É cara. um tempo legal. E assim você dá um geral em financeiro, em pricing, em marketing, estratégia de negócio. Gestão de M&A. negócio. Tipo, um geralzão, Gestão assim, de oratória, liderança e tal. É muito legal. E aí de lá você olha e fala, preciso me especializar em finanças. Aí tu cata só um cursinho de finanças de 1 mês ou 2 Aí meses você ali. dá uma aprofundada. Dá uma aprofundada só em finanças Legal. e tal, aquela coisa. Aí, por exemplo, ele queria se aprofundar em oratória, liderança e tal. Aí, cata um curso de oratória, se aprofunda só em oratória e tal. Eu gosto também. Eu acho que é um aprendizado... E hoje em dia, cara, tipo...
Eu não vejo mais. E eu acho assim, a gente conhece business, né? A faculdade, querendo ou não, ela quer aumentar o LTV, quer trazer, e é muita teoria, e é todo dia e tal. E às vezes você só precisa do... Cara, qual que é ali a metodologia que eu preciso extrair um framework disso e como que eu consigo aplicar isso no meu dia a dia? Perfeito. Exato. Eu fui fazer uma vez um curso, não vou falar a instituição, mas assim, renomado e tal, né? Paguei caro, fui lá. Era online. Cara, assim, a ementa era muito boa, mas de fato as aulas, quando eu fui assistir as aulas, eu falei, cara, isso aqui é muito teórico. E de verdade, eu sabia mais que os professores. Então, porque também sou mais velho, já passei por muita coisa. Mas assim, tem que tomar muito cuidado ao escolher o curso que você vai fazer hoje em dia, porque tem tanta oferta. Isso virou um mercado tão grande, né? Que você pode cair em armadilhas. Então, assim, pega um tema específico que você se interessa, que você precisa ou se interessa, veja se é aplicável. Cara, se não for aplicável, eu não faço. Eu não faço mais. E saber exatamente o que você quer também, né? Muito importante. Qualquer coisa vai servir. Eu tenho uma tara de aprender as coisas que eu já tô aplicando, que eu consigo aplicar no momento. Eu não consigo, tipo, aprender uma parada que um dia talvez eu não vá utilizar ou não utilize, sabe? Então eu penso muito, cara, qual que é a minha dificuldade agora que eu possa resolver e eu busco algum curso voltado para isso. Igual foi, General Business Program lá. A gente tá com muita dificuldade de negócio como um todo. Vamos fazer um geralzão de negócio? Aí a gente identifica qual que é o nosso gargalo. Igual a gente tá vendo, financeiro é uma dificuldade. Vamos se aprofundar mais em pricing, finance e tal. Muito bom. Cara, falando em educação, já linkando um pouco com a Solids aí, você identifica que hoje o mercado de software no Brasil tem que educar o cliente? Cara, eu acho que sim. O SMB 100%. Vocês têm braço disso? A gente tem uma Solids Educação, né? A gente tem uma escola de pessoas lá dentro. Que legal. Porque a gente precisa formar profissionais de RH, ajudar os profissionais de RH a se formarem. E além disso, a gente precisa mostrar, porque eu falei para vocês antes, pro pequeno empresário que tem solução que ajuda ele a ser mais próspero. Tô falando de ponto, de folha, de RH, desse tipo de coisa que a Solids faz. Muitas vezes o pequeno empresário não sabe, né? Então, por exemplo, lá o negócio do meu irmão, né? Eu tava falando, é uma clínica pequena, mas que tem uma rotatividade de pessoas. Cara, ele nunca olhou para isso, né? Assim, o empresário, ele acha que esse custo tá dentro do BP dele ali, tá dentro do P&L dele, e não tá. Você pode conter esse tipo de situação fazendo um processo de gestão de pessoas mais estruturado, né? Com um plano de desenvolvimento daquela pessoa, entender onde ela é boa, onde ela tem que melhorar, faz um PDI, enfim, tem uma série de coisas que você pode trabalhar. Então, precisa educar o mercado. O Brasil, ele precisa disso, como você falou, acho que menos da metade das empresas hoje tem alguma solução digital. Entendeu? Não tem, cara. Fora que, é o que eu tava falando no último episódio aqui, com isso, com essa educação, essa criação também de conteúdo, você também controla a narrativa e você forma essa galera que vai ser RH, quando ela entra em alguma empresa, ela já quer levar a Solids, porque é o que ela usa, é o que ela aprendeu. Isso é muito legal, porque, na verdade, a Solids acabou criando quase que uma metodologia própria de gestão de pessoas. Porque ela ensina o RH, né, a formação de profissionais de RH, também por meio do próprio software. Então isso é muito legal, porque obviamente a gente conhece o nosso software, a gente ia ensinar o nosso software. E o nosso software, ele é quase que lógico para o RH no sentido da jornada do colaborador. Então, cara, fica muito fácil para aquela pessoa que aprendeu, fez o nosso curso, aplicar isso na prática. Então é exatamente isso. Uma coisa ajuda a outra, né? E pra gente, funciona, sim, porque o RH acaba trabalhando a nosso favor, né? Qual que é o seu maior problema hoje na Solids, Bruno? Tipo e assim, aí é CAC zero também, né? Quando a pessoa que você foi... Desculpa te Não, CAC zero não, porque você gastou com educação. Você gastou lá atrás, né? Você gastou lá atrás. É um investimento muito... Mas será que você gasta tanto quanto numa mídia paga, por exemplo? Não, mas você pega uma parte do funil muito boa. É o que eu tô falando. O dinheiro, ele tá no topo de funil, né? Não tá no fundo. O fundo você compete com outras soluções agora. Agora, quando você domina o topo de funil, que um dia eles vão chegar no fundo... Quando eles chegarem no fundo, tu ganha muito dinheiro. Mas aí você tem que gastar muito antes pra esse topo chegar no fundo, entendeu? Que a galera que tá chegando no mercado agora, é muito fácil você chegar no RH de 30 anos, que já é de mercado, que já conhece várias soluções e tentar... É mais difícil, né? Só que assim, você gasta mais que esse cara que já tá no fundo, só que também retorna mais rápido. Agora, a pessoa que tá chegando agora
No mercado é diferente. Qual que é a sua maior dificuldade hoje na Solids, assim, depois de um ano de empresa? O que tu enxerga hoje e fala, cara, meu desafio hoje tá sendo esse? Como Olha, diretor de vendas. eu acho que eu tenho alguns grandes desafios. Acho que tem um desafio, cara, que ele passa por todas as empresas, que é de gente mesmo. É o que a gente tá falando aqui, né? Que hoje, mão de obra qualificada e com essa atitude de querer fazer, não é tão fácil, né? E, obviamente, assim, as pessoas, né, saem de empresa, entram em empresa, então acho que tem uma questão de pessoas qualificadas e dispostas a fazer o que precisa ser feito. Eu acho que tem um desafio de processo, né? Acho que são 3, assim, que me vieram aqui. Gente, Sim. de redesenhar ou desenhar processos, porque a Solids cresceu muito rápido, então tem processos que a gente precisa reescrever, processo de venda mesmo, da máquina inteira, que a gente está fazendo isso, e dados. Principalmente para AI, né? Eu acho que no final do dia, cara, tem uma parte de dado que é muito importante, que também, por nós crescermos tão rápido, por a gente comprar outras empresas, a gente está integrando todos esses dados e ter visibilidade profunda desses dados que eu digo assim, desde performance individual das pessoas, quantidade de quantificar o teu funil, cada uma das etapas, com todas as taxas, individualmente, né, que é o que a gente está fazendo, cara, é profundo, né? Então, desde a CDP, né? Você tem que integrar todos os dados do cliente numa parada só, né? Tudo, exatamente. E chegar no nível da persona, né? E não, assim, hoje o funil da máquina global é muito fácil, a gente tem ele inteirinho, mas aí eu preciso ir para a pessoa. Então, quantos leads, MQL, SAL, show, proposta e ganho cada uma das minhas pessoas tiveram? Será que ele tem topo para fazer o fundo? Né? Como é que tá a taxa de comissão de cada uma dessas etapas? Fazer o funil reverso para esse cara conseguir entregar? Então, acho que é gente, processo e dados, né? E, por último, agora, para cereja do bolo, é a IA. Porque a IA, ela veio para mudar o mercado. Ela, assim, para mim Cara, para mim tá sendo incrível trabalhar com IA, porque a gente conseguiu desenvolver lá, te falei, né? Da SDRA, cara, ela tá evoluindo pra caramba. Fez SDRA, mano. A gente tem SDRA, chama Sandra, ela hoje ela reporta para um humano lá, e ela já tá convertendo basicamente a mesma coisa que o humano. Então a gente deve avançar no processo de dar mais lead para ela e a gente avançar com essas pessoas. Eu não vou desligar essas pessoas, eu vou promover, né, obviamente, as pessoas que têm esse potencial para outras cadeiras e vou dar cada vez mais o processo de qualificação para a Sandra. O que essa SDR por IA a Sandra faz? No dia a dia, o que ela faz? Ela liga, ela responde WhatsApp? Por WhatsApp. Isso, então entra um lead, ela está integrada no Hub. Cai um lead, esse lead entra no funil da Sandra, a Sandra chama esse lead no WhatsApp e ela é conversacional, mas assim, ela cara... Parece humano. Ela é humano, assim, impressionante, impressionante. Às vezes chega até a assustar, fala, ela tá com opinião própria, hein? Cuidado com isso aí. Cara, assim, é muito legal. Que bizarro, velho. É muito legal. E ela, cada hora ela te responde uma outra coisa, ela pensa. Ela tem opinião. Aí ela fala com essa pessoa e ela tem uma cadência, né? Então ela tem uma cadência de, se eu não me engano, tá em 5 dias a cadência dela. Hoje por WhatsApp, né? Mas muito em breve ela vai estar já conversacional por voz. Que legal. Tá? Então esse é o desafio adicional que chegou, mas que a gente tá conseguindo vencer, mas que existe uma necessidade da gente ir para esse caminho da IA, né, cara? Eu acho que não tem mais não vai ter rollback. Não. É só pra frente. Só pra frente. É o que a gente falou lá no web, né? Aceitar e... Vambora, não tem muito... Mas é isso, cara. Eu tenho visto muita gente sofrendo com a IA. Puta, e agora? Perdeu o emprego. Cara, surfa essa onda que tá incrível. É isso aí. Veio uma onda aí, você tá reclamando da onda, velho. Eu sempre quis ter ferramentas que me ajudassem a ser mais produtivo. Cara, hoje eu tenho. Então, assim, PPT que eu levava horas pra fazer com um negócio que, chato. Né? Hoje eu faço em 15 minutos PPT que eu levo 6 horas. Você joga lá num cloud. Entendeu? Absurdo. Eu levava 6 horas fazendo PPT a tarde inteira, fazendo aquele PowerPoint. Cara, hoje faço em minutos.
É absurdo, velho. É um tempo, é muito mais produtivo. A Solid, eu acho que hoje já tá num tamanho... Não sei, né? Não sei se isso chega a assustar ou não. Mas com esse avanço da IA, não tem o perigo ou o receio de perder base de clientes por conta da galera que vai codar, tentar copiar vocês e tudo mais? Cara, eu acho que assim, existe essa possibilidade. O que a gente vê, né? Quem tem tempo de estrada, você tem, cara, muito conhecimento, muito dado proprietário, muito experimento, né, do que você acertou, do que você errou, e além disso, você tem o serviço de atendimento àquela gama de clientes. Então isso posiciona a gente de uma forma muito boa. Mas sem dúvida vai ter gente que vai codar, que vai desenvolver software, que vai fazer partes específicas. O todo... É muito difícil. Praticamente impossível. Tipo assim, hoje a Solid não é software. Mas vai ter o cara que vai fazer lá o softwarezinho. Só que essas pessoas que estão fazendo, eu acho que elas ainda não se atentaram que elas vão ter que dar manutenção. Isso, é o que eu falei no podcast. Vai ter que atualizar. Cara, a gente sobe versão nova direto do software. Como é que você vai subir versão do software que você fez ali? Então, assim, é complexo, cara. Não é fácil. Tem alguma coisa? Tem. Vão surgir outras coisas aí, outras empresas, outras startups e tal, de software feito no Lovable. Uhum. Mas eu não acho que isso é de fato um player... De altura da Solid pra tipo, acho que vai concorrente incomodar, direto. que vai incomodar, eu acho que não. Acho que não. Acho que vai pegar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas esse suporte muito mais estruturado, esse experimento de muitos anos, isso ainda tem muito valor. Esse entorno do cliente. E eu acho que vai continuar tendo. Por quê? Porque a gente também tá indo para IA, né? A gente tá muito forte com IA. A gente já tem produto da Solids, agora nem tô falando da minha área, tô falando da Solids, que é 100% IA. Se você quiser hoje colocar aqui para vocês, para o ARR Club e para a empresa de vocês, para a PEN, você tem um RH IA, cara, conversacional. Que assim, eu preciso de uma vaga de vou chutar aqui, um videomaker em Recife, não. Cara, a gente gera para você vai interagindo com a IA ali e é o start. É um produto super subjetivo. É para quem? É para pequenas empresas que não têm RH e... Que um dia vai ser um agente. Que um agente super funcional. Já tá bem funcional, mas que vai estar muito mais aprimorado. Já é um agente. Daqui a pouco ele vai fazer ainda mais coisas. Está fazendo mais coisas. Sim, exato. Que aí vem o business, né? Que aí o software ele entra como uma ferramenta do serviço final da software. É o service as a software. É isso. Service as a software. É a teoria da Sequoia. A gente tá indo para lá. Legal. Então é a IA operando o software para você. Para você. Esse é o negócio. Isso vai acontecer. A tese do Sequoia é essa aí, né? Que é Service as a Software, o novo SaaS, né? A gente tá indo pro SaaSter lá domingo, que é uma... Estão indo? Legal. Eu, o João ali, o pessoal teve ver hoje aqui uma galera que vai junto com a gente. Cara, tem 2 pessoas do meu time indo pra lá. Que legal. Depois, de repente, vou até passar o contato de vocês pra vocês entrarem. Maravilha. O Alner, que é o head de aquisição menos 50, e o Ricardo, eu ia também, que é o head de expansão e benefícios. Eles estão indo pra lá. Cara, tava tudo certo pra ir, mas eu não vou poder deixar a operação agora. Não vou poder, porque vão 2 heads já, então a gente se dividiu. Aí eles vão pro SaaSter e a gente deve ir pro Unbound. Legal, o Unbound é bom também. Do Hub. Do Hub. Muito bom. A pergunta que eu ia fazer é, a gente, como serviço ali, na maior parte ali, né, a gente não tá em tech ainda, queremos ir, mas... tá caminhando. Uma das dores que eu mais tive é em relação a processos também, criação de processos, principalmente porque muda toda hora, ou pior, talvez eu que não esteja na operação ali do dia a dia, querer criar processos pra galera que vai de fato operar, mas aí no dia a dia você sabe que não funciona. Sim. A questão é, chegou um momento que eu falei, eu penso no que primeiro? Nas pessoas certas, nos lugares certos ou nos processos para contratar pessoas e elas seguirem? E qual dica que você consegue dar para a galera em relação a processos? Por onde começa? O que tem que ter? Obviamente, antes de ter a tecnologia, software, sistema para utilizar, Perfeito. Por onde que começa o desenho? Tá. Cara, o processo, ele é um meio pelo qual você quer ter um output, né? Ele é um meio pelo qual você quer chegar em algum lugar. Então, acho que primeiro... É importante fazer um diagnóstico qual é a dor, né? Onde é que você quer chegar com aquilo? Então, por exemplo, deixa eu pensar num processo aqui que a gente desenhou.
A gente fazia um processo, por exemplo, de randomização de leads, de SALs, na verdade, para SDRs, em uma planilha automatizada, né? Puta, o que estava acontecendo? Essa planilha, vou falar, é um processo bem simples. Essa planilha automatizada, ela estava randomizando de uma forma errada, ou seja, estava ficando desproporcional a quantidade de SALs para os meus SDRs virarem show. Pô, eu tive que aprofundei, investiguei. O que eu precisava? Qual que era o meu output? Cara, era equilibrar a distribuição de SALs para os meus SDRs. Um processo razoavelmente simples. Uhum. E aí a gente transportou, então assim, mapeamos tudo que tinha, quantas pessoas, quem que estava envolvido, quais eram os outputs que eu precisava ter, e aí a gente transportou isso para o HubSpot. Então eu automatizei todo esse processo para o Hub. Então acho que, de novo, assim, processo, cara, ele é o meio pelo qual você atinge alguma coisa. O processo, ele uma pessoa me ligando aqui. Ele precisa ser muito claro e factível, porque às vezes a gente cria processos que são uma engenharia que não dá para executar. Uhum. Eu gosto de simplicidade no modelo de gestão. Outra coisa, a gente precisa comunicar muito bem os processos. Putz, que também processo que fica encaixotado, a gente não consegue executar. Por exemplo, outro exemplo. Eu criei um modelo lá, um programa chamado Regras do Jogo. Esse programa é um programa de flags. Um colaborador que está 2 meses abaixo de 70%, ele vai para uma yellow flag. Tá. Se ele está abaixo de 50%, ele vai para red flag. Uhum. Cara, eu desenhei todo o processo bonitinho e tal. Se você não comunica bem, o time não executa, não implementa. Então, cara, precisa implementar e precisa comunicar para poder implementar com excelência. Então, acho que ele precisa ser executável, factível, muito bem comunicado e simples, né, de ser feito. Aí, quando você me perguntou assim, cara, primeiro gente, processo e tudo mais, eu acho que aí é um ponto da gente precisa ser ambidestro, cara, precisa trabalhar com as duas coisas. Não é um trade-off, é uma coisa e outra. Ter as pessoas certas, desenhar bons processos simples, né, que você consiga chegar do outro lado de uma forma rápida, simples, mas que ele seja valioso. Por quê? Porque eu vejo muita empresa criando muito processo só para burocratizar, cara. Sim, aí fica chato e difícil. Que não te chega em lugar nenhum. Então, assim, todo processo ele precisa estar baseado numa dor. A minha dor era, cara, tava desregulado a minha randomização de sal pro meu SDR. Cara, deixa eu redesenhar esse processo. Agora, se não tivesse uma dor, cara, por que eu vou ficar criando burocracia? Entendi. Né? Entendi. Não precisa. Então, é simplicidade no modelo. Tá? Eu acredito muito nisso, cara. E vejo que, assim, quanto mais simples o modelo, e mais é até mais fácil de criar e desenhar esse processo. Total. Porque você já tem a dor, beleza. É daqui que eu tô partindo, eu quero chegar aqui. Simples. Isso. Tentar ser o mais... Qual que é o meu output? Cara, possível. Ter os SALs organizados aqui. Puta, onde é que eu tô? Eu tô aqui, tá indo desregulado. Tá indo 60% pra cá e 40% pra cá. Como eu faço pra regular? Então, a gente orquestrou, organizou e aí automatizou também. Legal. Mas eu acho que seria isso. Só pra finalizar, só vou pedir, Bruno, a nossa comunidade, a galera que nos assiste aqui e tal, eles são donos de software, né? E queria uma dica tua pra essa galera que é dono de software e tal, ou muitas das vezes a galera tá ali olhando pro produto delas, ou se inspira na Solids como uma empresa. O que tu acha que tu tem de dica pra esse pessoal, principalmente relacionado à tua área de venda, se você quiser ou não? O que você poderia dar dica pra quem tá começando um software, quem fatura ali seus 200, 300 mil reais por mês, tá querendo evoluir? Legal. Gente, eu acho que primeiro você construir um software, né? Você sabe a dor que ele resolve de verdade, a necessidade que aquele cliente tem, né? Se você estiver resolvendo uma dor específica, isso já é o primeiro passo. O segundo passo quem é o teu ICP? Cara, aprofunda no teu cliente. Quem que é esse cliente? Você conhece esse cara? Qual é o hábito de consumo dele, né? É um cliente maior, é um cliente menor. Como é que ele compra? Onde esse cliente busca o que ele compra, né? Puta, ele tá no Google, ele tá em feira, ele tá no Facebook, ele tá no Instagram. Onde ele tá? A gente já tá lá, né? Quem vende precisa estar disponível onde esse cara compra. Na prateleira, né? Enfim, né? Acho que é entender de fato onde esse cara tá disponível. Onde ele tá pesquisando, né? Onde ele tá buscando. E
Acho que tem um ponto importante que é a IA, né, cara? Quem tá fazendo software agora precisa estar conectado com a IA, precisa criar soluções AI first. Se você já tem tecnologia hoje, você vai precisar ir para esse caminho. Se você tá criando agora, já cria com IA, tá? Então, acho que conhece a dor, né? Precisa ser profundo no que você entrega, você Uma solução, né? Você precisa resolver uma Precisa dor. resolver um problema. Precisa resolver um problema. O software é o meio, né? Precisa resolver um problema, precisa entender bem o teu cliente e, obviamente, saber cobrar bem por isso, né? Acho que cobrar na medida certa, né? Nem descalibrado, mas entender o quanto de valor que você gera, né? E o quanto o teu cliente enxerga de valor na solução que você está vendendo, sabe? Muito bom. É isso aí. Bruno, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Eu tô no LinkedIn, Bruno Lotfi no LinkedIn, tô também no Instagram, e se quiserem, cara, só me adicionar lá, me chamar, que eu dou um toque, converso com vocês. Legal. @o Gabriel RDM. @o Douglas Figueiredo.